Olá, esta é a nossa 11ª aula de Fundamentos de Matemática e eu continuo aqui a falar de MMC, mínimo múltiplo comum, que nós estudamos ali na aula 9, na aula 10 já vimos duas aplicações e agora mais duas. Questão da PUC de São Paulo: numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feito na máquina A cada 3 dias, na B a cada 4 e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, a próxima vez em que a manutenção das 3 ocorreu no mesmo dia foi... Ora, se a máquina A é a cada 3 dias, né, então no dia 2 de dezembro, eu vou considerar aqui, né, o zero como ponto inicial, como ponto de partida. E aí a máquina A vai ter manutenção depois de 3 dias, novamente 3, vai para 6 e assim por diante. Então são múltiplos de 3. Né? A máquina B são múltiplos de 4, é o mesmo esquema aqui. Né? 0, depois de 4 dias, depois de 8 e assim continua. E a máquina C a cada 6 dias. Então se eu determinar aqui o MMC de 3, 4, e 6, esse dá até para fazer de cabeça, né, que é 12, olha, mas para quem não se lembra, é só fazer isso aqui, ó. 3, 4 e 6. Vamos começar fazendo a divisão pelos primos, a começar pelo 2. 3 por 2 não dá, mantém 3, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda tem alguém aqui divisível por 2? Tem, o próprio 2, então eu repito o 2 aqui. O 3 continua 3, porque não é divisível por 2. Aqui você coloca 1 e aqui 3 novamente. Agora não tem mais ninguém divisível por 2, nós vamos por 3. 3 por 3 dá 1, o 1 permanece e 3 por 3 dá 1. Acabou aqui, você faz a multiplicação, o resultado é o 12, como eu falei. Quer dizer, a nova coincidência aí de manutenção nas 3 máquinas vai ocorrer depois de 12 dias. Só que no dia 2 de dezembro é que ocorreu essa coincidência. Então, somados aos 12 dias, nós vamos ter aqui o dia 14 de dezembro, o dia em que ocorrerá uma nova coincidência aí, da manutenção das 3 máquinas. Tá? Uma questão tranquila, simples de aplicação do MMC. Mais uma aplicação da Estadual de Londrina: 3 ciclistas percorrem um circuito, saindo todos ao mesmo tempo do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo faz em 36 e o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez e quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, respectivamente? Olha aí também uma situação em que se encaixa o MMC, o mínimo múltiplo comum. Por quê? Eu tenho um ciclista que ele faz o percurso em 40 segundos. Então, um circuito... imagine uma pista que você vai sair e vai voltar para o mesmo ponto, então eles saíram desse ponto. O ciclista A, para fazer esse percurso, ele demora 40 segundos, então a partir do momento que ele saiu aqui, até completar uma volta, são 40 segundos. Tá? Se ele continuar, são 80 segundos para voltar a esse ponto novamente. Né? Depois são 120. Então o que nós percebemos aqui, né, que para o ciclista, para o primeiro ciclista, tá, os tempos aqui em que ele volta a esse ponto de partida são múltiplos de 40. O mesmo raciocínio para o segundo, são múltiplos de 36 e para o terceiro múltiplos de 30. E aí eu quero exatamente saber, né, depois de quanto tempo, em primeiro lugar, tá? Olha, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente nesse ponto? Quem vai me dar essa resposta é exatamente o mínimo múltiplo comum de 40, de 36 e de 30. Então vamos aqui para o cálculo do MMC. Eu vou usar o método de decomposição simultânea. Então nós temos aqui 40, 36, que é um método bem prático. Então a gente vai fatorando aqui. Vamos ver os números primos que eu consigo, com os quais eu consigo efetuar a divisão. A começar pelo 2, por uma questão só de ordem, de organização.
Tem número divisível por 2 aqui? Tem. Então vamos colocar o 2. 40 por 2 vai dar 20, 36 por 2 vai dar 18 e 15 por 2 vai dar 15. 30 por 2 vai dar 15. Tem ainda divisível por 2? Tem o 20 e o 18. Aqui fica 10, aqui 9. O 15 não é, permanece. Ainda tem divisível por 2, que é o 10, vai ficar 5. O 9 permanece e o 15 também. Não dá mais por 2, vamos tentar o próximo número primo, que é o 3. Tem divisível por 3? Tem. O 9 e o 15, né? Então vai ficar 5, 3 e 5 também. Ainda tem aqui um divisível por 3, mais uma vez, então nós temos 5, 1 e 5. Não dá mais por 3, mas dá por 5. Portanto, 1, 1 e 1. Efetuando aqui a multiplicação, 2 por 2 por 2 dá 8. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 24, 72. 5 vezes 72, 310. Corrigindo, não, é 350 mais 10, né? Fiz aqui a conta errada. 360. Então, são necessários 360 segundos para que ele se encontre novamente. Aqui nós temos os tempos em minutos. Tá? 360 segundos, se eu dividir por 60 segundos, que é o que vale 1 minuto, né? Eu tenho aqui, cortou segundo com segundo, 360 por 60 vai dar 6 minutos. Então, eles voltam a se encontrar após 6 minutos. Né? Já está aqui a alternativa correta. Né? Mas e as voltas? Como que eu consigo determinar essas quantidades de voltas aqui? Por exemplo, se o A demora 40 segundos para dar uma volta, depois de 360 segundos, se você dividir aqui os 360 por 40, né? Cortou aqui, 36 por 4 vai dar, bom, segundos aqui, você cancela, vai dar 9 voltas. Ok? O mesmo raciocínio aqui para determinar o do segundo. O segundo é aquele que demora 36. Então, você vai fazer 360 por 36. Tá? O resultado aqui é 10 voltas. E, por fim, 360 você vai dividir por 30, que dá 12 voltas. Tá? Então, a alternativa B, só foi confirmar aí os cálculos, a alternativa B é a alternativa correta. Então, as aplicações de MMC não são assim muito difíceis de se entender. A minha sugestão, se você não conseguiu associar aí a resolução ao enunciado, é que justamente você faça esse tipo de esquema que está aqui. Olha, pega o enunciado, pega as informações, vai esquematizando, de 40 em 40 segundos. Isso me dá a ideia dos múltiplos. Né? Olha, falou em múltiplo, já é meio caminho andado aí para você pensar no MMC, no menor dos múltiplos comuns. Ok? Bom, é isso aí. Com essa aula eu finalizo aqui as aplicações que eu tinha comentado, sobre as quais tinha comentado de MMC. Próxima aula eu vou falar do MDC, máximo divisor comum, que tem aplicações diretas como essas, né, semelhantes aqui a essas, e que também tem aplicação na simplificação de frações. O MMC, que você acabou de ver aqui as duas questões, ele também, eu vou retomar esse assunto na aula em que eu for falar de operações com frações, operações com números fracionários. A gente volta a falar do MMC. E mais adiante ainda, quando o assunto for expressões algébricas, como você soma e subtrai expressões algébricas na forma de fração, ok? E aí a gente vai precisar novamente retomar esse assunto. Até a próxima aula.